Apresentação Neto Queiroz e Gessé Rebouças. Neto Queiroz. Boa noite, meu povo, boa noite para todo mundo, meu amigo, minha amiga. Hoje, sexta-feira, sextou, e nós estamos aqui com o nosso Política Sem Filtro, trazendo para vocês as informações, as notícias da política, do dia política aqui em Mossoró, no Rio Grande do Norte, viu? Muita coisa nessa sexta-feira, haja pesquisa. Para todo gosto. Quer pesquisa de que jeito? Eu sirvo aqui numa bandeja pesquisa para vocês. Vamos analisar, vamos dissecar, vamos tratar os números das pesquisas que foram divulgadas hoje no Rio Grande do Norte, as primeiras de 2026, viu? Depois que virou o ano, aí teve a obrigatoriedade do registro das pesquisas, não tinha vindo pesquisa, agora saíram duas nessa sexta-feira. Eu quero mandar um abraço a você que está sintonizado aí na Rádio Difusora de Mossoró, no seu carro, no seu trabalho, na sua casa, onde você estiver. E você também que está sintonizado na FM Costa Branca, viu? Areia Branca, Grosso, Tibau, a turma toda aí que está sintonizado conosco, acompanhando Política Sem Filtro. E você já sabe, aqui no Política Sem Filtro, você vai ficar sabendo de tudo da política, porque aqui a nossa conversa é franca, não tem meio termo, não tem subterfúgio, nem tem enrolação. Aqui a gente diz o que pensa, faz a análise sem depender de ninguém, sem ser controlado por ninguém. Aqui nós somos sem filtro, viu, minha gente? Esse é o tema do nosso programa. Olha, eu tenho uma pauta muito extensa, mas eu vou começar então. Vamos ver os assuntos, gente, que vão estar na nossa pauta nesta sexta-feira. Hoje é 20 de março de 2026. Eita, brinque não, que março já tá arrumando aí para o final, meu amigo. É rápido, viu? Cuida. Para mim está sobrando mês e está faltando dinheiro nas contas para pagar tudo no fim do mês. Bom, olha as manchetes de hoje do Política Sem Filtro na sua Rádio Difusora, na sua FM Costa Branca. Pesquisa consulte, tira Alisson Bezerra da liderança da corrida para o governo do estado. Pesquisa seta diz que Alisson ampliou a dianteira sobre Álvaro Dias. Calma que você não endoidou, é isso mesmo. Uma tirou Alisson da liderança, a outra diz que Alisson ampliou a liderança. Vamos seguir com as nossas manchetes, olha aqui, com dois resultados tão diferentes nas pesquisas, quem consegue entender esses números? Se você não entende, nós vamos explicar para você entender tudinho, tá certo? Vamos para frente, hoje também no nosso Política Sem Filtro, a disputa para o Senado. A pesquisa ainda traz Fátima, fica difícil analisar, né? Porque Fátima não é mais candidata. Vamos também a performance de Cadu. Olha, começa a preocupar a esquerda, porque Cadu não decola. Tudo isso no nosso Política Sem Filtro desta sexta-feira. Eu estou aguardando aqui o meu amigo, meu companheiro aqui de apresentação, Gessé Rebouças, que está no ritmo das pesquisas, atropelando tudo, né, Gessé? Olha, ele chegou. Falei mal. Ei, Gessé, não está dizendo nada não, viu? Não está dizendo nada não, rapaz. Eu estou dizendo que você estava no Rio. Eu estava aqui, só ouvindo o senhor. Sempre você estava aí, mas ninguém lhe vê, né, Gessé Rebouças? Boa noite. É verdade, amigo, eu estava aqui. Pode perguntar ao nosso amigo Jorge aí. Eu estava aqui ouvindo o senhor fazendo a introdução brilhantemente bem do programa. Eu estava aqui, inclusive estava rindo com a forma como o senhor estava tratando aí esses números, né, antagônicos entre si. É uma coisa que, inclusive, eu criei uma arte aí para a gente colocar, para ver se a gente consegue, né, explicar para o nosso ouvinte e telespectador como é que duas pesquisas, uma lançada após a outra, traz números opostos. Essa é uma pergunta que a gente faz. E aí, Neto, é o seguinte, se trata de uma metodologia diferente que explica esses resultados, o que foi isso?
um erro de disputa, um erro de análise, volatilidade do eleitorado. Neto, vamos debater sobre isso, porque é uma coisa muito interessante. Eu acho que está tendo aí uma certa discordância entre as metodologias de cada uma das pesquisas, Neto. Olha, Gessé, você tem toda a razão. Agora, o pessoal diz assim, olha, quando vai analisar a pesquisa, olha, é porque são metodologias próprias. Bom, vamos então entender, não tem esse negócio de metodologia própria, não. A pesquisa, basicamente, é o seguinte, ela faz um recorte, ela entrevista um determinado percentual, que a gente chama de amostragem da população, dividida em 4 ou 5 componentes. A distribuição geográfica desses entrevistados, o sexo, homem, mulher, a idade, a renda e a escolaridade. Você não faz isso, Gessé, você não joga para cima e diz, vamos ver a idade que eu vou pesquisar. Não, você pega o IBGE, vamos dizer que eu vou pesquisar Mossoró, para você entender. Porque eu tenho um instituto de pesquisa, já trabalho há 20 anos com isso, então vou explicar. Eu vou pesquisar Mossoró e eu vou fazer uma amostragem de 600 entrevistas. Vou realizar 600 entrevistas. Então, primeiro, o que é que eu faço? Eu olho a cidade, os bairros, a população de cada bairro e distribuo 600 por cada bairro nas quantidades que representem, certo, a população daquele bairro. Uma representatividade que não pode ser aleatória. Eu não posso, num bairro grande, escutar menos gente do que no bairro pequeno. Então, eu distribuo. Segunda coisa, eu pego o que é que diz o IBGE a população moçorense, homens e mulheres. São 51% de mulheres, 49% de homens. Aí eu divido e estratifico. Aí o IBGE me diz que, por idade, eu tenho o percentual da população até de 16 até 25 anos é desse jeito, de 25 até 35 daquele jeito, e eu também distribuo proporcionalmente. E aí eu pego a mesma questão com a renda, a mesma questão com a escolaridade. Nenhum instituto pode fazer diferente disso. O Instituto A não pode fazer diferente do que faz o Instituto B, porque essa proporcionalidade tem que ser respeitada por todos, porque ela está dada pelo IBGE e é como a população está dividida. E eu tenho que respeitar isso. Eu não posso amanhã fazer uma pesquisa, Gessé, ouvindo 70% de homens e 30% de mulheres. Não, eu quero ouvir mais homens na minha pesquisa. Ela vai perder a cientificidade, porque eu estou desrespeitando a proporção real. Então, a metodologia é por amostragem, e aí você vai a campo para entrevistar. Cada instituto tem seus métodos. Por exemplo, sua forma. Por exemplo, no meu instituto, a gente não escuta numa rua muito grande mais que 4 casas, não é negócio sair pulando casa. A gente tem que dar um intervalo de uma casa para outra de pelo menos 10 residências, para você não escutar o vizinho. Você não entrevista pessoas no meio da rua, você não entrevista pessoas em bares, você entrevista pessoas nas suas residências, certo? Então, é toda uma forma só de coletar, a regra de coleta que você tem que fazer. Né? Porque senão o entrevistador chega num bar e tem 20 pessoas, ele faz 20 questionários lá. Não é assim que funciona. Então, o método é desse jeito. Mas as pesquisas, Gessé, o povo está querendo saber dos números, o que é que a gente acha, e essa minha explicação é só porque você me perguntou das metodologias, por que 2 pesquisas tão diferentes, né? Tem coisas que é difícil responder, viu, rapaz? Não me bota em enrascada, não. Eu só estou explicando a metodologia. Mas vamos aos números, Gessé. Pois não, Gessé. Mas vamos lá, só sobre uma problematização sobre essa pesquisa, as 2 pesquisas, aí é o seguinte. A pesquisa da Seta, na verdade, ela consolida os dados que eram os mesmos dados, basicamente, que tínhamos em 2025. Reflete esse conjunto de como é que eu posso dizer, de coleta de dados. Já essa pesquisa da Consulta, ela é diferente de todas as outras pesquisas que a gente tem notícia até então. Ela destoa das outras pesquisas até agora. É bem verdade que no ano passado não tinha obrigatoriedade de registro, e esse ano tem obrigatoriedade de registro, por conta que é um ano eleitoral. Mas aí, Neto, é uma questão que para a gente que faz análise de política fica. O que vai prevalecer vai ser o quem está na frente de fato, ou se é uma versão da realidade que quer ser empurrada? Porque quando você tem pesquisas com números diferentes, assim, isso gera uma certa
uma certa incompreensão por parte da população e por parte dos analistas que fazem a formação de opinião aqui. E aí a gente vai ter, se continuar nessa pegada, se continuar com esse tipo de andamento, vai ser muito complicado fazer análise de análise política. E mesmo a população identificar. Porque não vai virar, Neto, um critério científico, vai virar um fla-flu. Instituto de pesquisa A é ligado a fulano de tal, Instituto de pesquisa B é ligado a fulano de tal. Isso não é adequado, isso não é uma coisa positiva. Exatamente. Eu queria trazer os números, vamos trabalhar com a Consulta. A Consulta é um instituto que trouxe, ao longo do ano passado, os melhores números de Rogério Marinho vieram na Consulta. Sempre a pesquisa Consulta traz para a direita, grupo da direita, PL, números melhores do que todas as outras pesquisas. Não tem ninguém que dê resultados melhores do que a Consulta. Não quero com isso levantar suspeito, estou dando informação. Essa é uma informação concreta. Basta olhar os números. Na última pesquisa da Consulta, em dezembro, foi divulgada acho que 11 de dezembro, não lembro exatamente, ela trazia Rogério Marinho empatado tecnicamente com Alisson. Alisson na frente, mas Rogério empatado com ele, certo? Já agora ele traz Álvaro na frente de Alisson Bezerra. Então você tem aí uma oscilação, mas não tão grande, mas dentro de números que a Consulta já vinha trazendo. Quais são os números da Consulta? Eu vou fazer uma análise aqui para você. A Consulta mostrou hoje que Álvaro Dias lidera com 31,2%, estou arredondando, viu, gente? Estou arredondando. Álvaro Dias lidera com 31,2%. E Alisson Bezerra vem em segundo com 29,2%, uma diferença de 2 pontos entre eles. E Cadu Xavier é o terceiro com 6,3%. 6,3%. Esse é o número da Consulta. E aí eu quero comparar Consulta com Consulta. Não quero comparar Consulta com CETA, aquela tal das metodologias. Mas Consulta com Consulta. A última pesquisa da Consulta foi em dezembro. Inclusive, eu vi hoje o programa de Natal e o apresentador falando sempre sobre a Consulta de janeiro, que era quase... tinha umas diferenças. Eu não sei qual é a Consulta de janeiro que ele viu, mas eu sei que no início de dezembro teve uma consulta. Agora, janeiro não teve não, viu? Eu acho que houve um equívoco na informação. Mas então é o seguinte, comparando Consulta com Consulta. Em dezembro de 2025, a última pesquisa Consulte, que ainda não analisou o quadro com Álvaro Dias, mas o cenário que a Consulta divulgou era Rogério, Alisson e Cadu. Naquela pesquisa, Alisson tinha 30,5% e Rogério tinha 28,8%. 28,8% é a diferença de 1,7%. E Cadu tinha 6,4%. Então, é evidente que quando você muda o nome do candidato, sai um e entra o outro, você já não pode fazer uma comparação com tanto rigor, porque era Rogério e agora era Álvaro, mudou o candidato. Mas, se a gente entender a posição, Rogério ocupando o espectro político que ele ocupa e Álvaro substituindo ele na mesma cadeira, na mesma posição, no mesmo grupo, no mesmo partido, e influenciado dentro da mesma junção política, então vamos nos permitir fazer a comparação. Nesse aspecto, Alisson Bezerra tinha 30,5% e agora em março cai para 29,2%. Isso representa uma queda de 1,3%. E nesse aspecto, Rogério, que tinha naquela época 28,8%, vem para Álvaro agora com 31,2%. O que representa um aumento aí de 2,4%, se eu não me engano. Então, e Cadu tinha 6,4%, veio para 6,3%, ficou exatamente no mesmo canto. Então, aqui você pode observar pela Consulta, nos números da Consulta, a primeira conclusão. Parece-me que, aí eu não estou questionando o número, eu só estou analisando números. Eles estão aí, então eu vou trabalhar com eles mesmo. Parece-me, aí já você vai comentar sobre isso, que Álvaro Dias parece ser melhor candidato do que Rogério. Por quê? Porque se Rogério vinha de 28, Álvaro foi para 31.
E aí isso contraria uma percepção que a gente tinha lá atrás de que com a mudança de Rogério para Álvaro, houve assim um plano B, é como se Álvaro fosse uma chapa B e Rogério fosse a chapa A, e que Álvaro era mais fraco do que Rogério. A pesquisa Consulta não mostra isso. Mostra um Álvaro melhor do que Rogério, porque ele cresceu 3 pontos. Não sei se Rogério teria crescido 3 pontos também, mas o fato é que não há uma curva para baixo de Álvaro em relação a Rogério. Mas sim, Alisson, aí Alisson está na margem de erro, está dentro da margem de erro, 1,3 é dentro da margem de erro. Você, quando tem alguma pesquisa com variação dentro da margem de erro, você considera estável. Você não considera nem declínio, nem ascensão. Estável. E Alisson continua estável. O que é que você acha, Gessé? Neto, nós temos uma opinião, eu acho que eu já até debati isso com o senhor algumas vezes, que Álvaro, por ele não ser identificado com o bolsonarismo em si, isso dá para ele um potencial de crescimento eleitoral melhor do que Rogério. Rogério, ao longo do tempo, a sua trajetória política se miscuiu muito no bolsonarismo, de modo, Neto, que do ponto de vista nacional, o Rogério é identificado, é uma face oposta, no sentido de, aliás, é uma mesma moeda do que é o bolsonarismo. Rogério é um fiel defensor das bandeiras de Bolsonaro. Hoje, para Rogério, o bolsonarismo é identificado com Rogério Marinho e vice-versa. Então, num chão nordestino, que é o chão que a gente está, né, acho que essa identificação ideológica para as candidaturas majoritárias, ela é muito ruim. Eu digo isso para ambos os lados, mas especificadamente para o bolsonarismo, porque a nossa região não é nem que ela seja petista em si, né? Como o senhor falou ontem, o que vai motivar essas eleições em 2026, como motivou as eleições em 2022, é o anti alguma coisa. Às vezes a pessoa nem é bolsonarista, mas é antipetista. E vice-versa, às vezes a pessoa não é petista, mas é antibolsonarista. Foram as duas forças que prevaleceram na eleição de 2022. Me parece que vão ser as mesmas duas forças que vão prevalecer nessa eleição de 2026. Então, esse primeiro requisito que eu estou abordando aqui, a questão do bolsonarismo identificável, Álvaro não é isso. Então, ele tem um potencial de voto melhor do que Rogério. Porém, Neto, eu faço a seguinte leitura de Rogério. Rogério, ele é mais tratável. Ele tem mais facilidade de tratamento. Ele me parece que é uma pessoa que as pessoas têm mais interlocução. Bem verdade que isso é contornável em relação a Álvaro. Álvaro é um político extremamente experiente. Já foi prefeito da capital, foi deputado federal, foi deputado estadual, presidente de assembleia. Então, assim, Neto, ele também tem as características conferidas a um político tradicional. Mas acho que nesse requisito aí, no primeiro requisito, Álvaro sai na frente de Rogério, porque não é identificado como bolsonarista, bolsonarista raiz, né? Como diz, bolsonarista raiz. Eu não estou dizendo que bolsonarista raiz é ruim ou bom. Estou fazendo uma avaliação. Que aqui no Nordeste, aqui no Rio Grande do Norte, a força antibolsonarista é mais forte do que a antipetista. Tanto é que Bolsonaro teve uma votação muito diferente aqui no Rio Grande do Norte das demais regiões. Se fosse Santa Catarina, Paraná, a coisa era diferente. Mas aqui na nossa região, o antibolsonarismo prevalece. Muito bem, Gessé. É um comentário muito válido, é um raciocínio válido, tem uma lógica muito, muito pertinente aí nessa abordagem que você faz desse perfil de Álvaro Dias. E também tem um outro componente para Álvaro que ele vem, é a capital. Ele foi prefeito de Natal por 5, 6 anos. Não, mais de 6 anos ele foi prefeito de Natal. Então ele tem um recal eleitoral dentro de Natal, aí a gente sabe da influência, o arco de influência que Natal tem. Parnamirim, São Gonçalo, Ceará-Mirim, Macaíba, aquela região toda da Grande Natal, né? Então ele tem lá um potencial. De fato, a gente precisaria olhar a pesquisa nessa estratificação regional, nas regiões, como é que ele saiu, nos diversos segmentos, para a gente ver o perfil do eleitor que está votando em Álvaro, está indicando o voto em Álvaro Dias, para saber também a religião, a idade, se é um jovem, se é um mais idoso e tal, para a gente entender melhor.
Mas o raciocínio a priori que você faz de que Álvaro talvez esteja conseguindo, né, porque a gente também não tem uma certeza disso, não tem um acesso completo à pesquisa, esteja conseguindo penetrar no eleitorado de centro, que talvez Rogério tivesse mais dificuldades pela sua identidade bolsonarista, tem muita lógica, sim. Aí agora eu quero ir, para depois a gente começar a tirar algumas conclusões, aos números do Instituto SETA. O Instituto SETA é um instituto mais ligado à esquerda. Os números de Cadu Xavier no Instituto SETA sempre foram mais altos do que os números das outras pesquisas. Então tem uma certa identidade, tem uma certa aproximação, até com trabalhos, assim como a Consult sempre presta serviço ao PL nas campanhas eleitorais, é o instituto contratado pelo PL nas campanhas eleitorais, também a SETA é um instituto contratado sempre pelo PT para suas campanhas eleitorais. Então, o Instituto SETA veio com seus números e disse que Alisson Bezerra tem uma dianteira de 15 pontos sobre Álvaro Dias. Vamos lá os números. Alisson Bezerra, 37,3%. 37,3%. Álvaro Dias é o segundo com 21,5% e Cadu Xavier é o terceiro com 8,1%. Aí, a exemplo do que eu fiz com a pesquisa da Consult, eu quero fazer com a pesquisa da SETA. Vamos olhar a última pesquisa da SETA, que também foi em dezembro. Em dezembro, dia 9, eu acho, de dezembro, a SETA divulgou sua última pesquisa aqui no estado. Na pesquisa da SETA, diferente da Consulta, eles pesquisaram o cenário 1 e o cenário 2. Um cenário 1 com Rogério e um cenário 2 com Álvaro no lugar de Rogério. Então, eu tenho um cenário Alisson, Álvaro e Cadu na pesquisa de dezembro. Naquela pesquisa de dezembro, Alisson Bezerra tinha 39,6%. E nessa pesquisa agora ele tem 37,3%. Houve, portanto, uma queda de 2,3% de Alisson Bezerra na SETA em relação à pesquisa de dezembro. Já Álvaro Dias, na pesquisa de dezembro, ele tinha 17,8%. 17,8%. E agora Álvaro tem 21,5%. Ele cresceu 3,7%. 3,7%. Então, considerando, Gessé, que na pesquisa de dezembro, a diferença na SETA entre Alisson e Álvaro Dias era de 22 pontos aproximadamente, e agora ela é de 15. Houve uma queda. Então, você vai ter aqui um crescimento de Álvaro Dias. E o raciocínio que eu vou fazer é o seguinte. Em dezembro, Rogério tinha 17,3%, Álvaro tinha 17,8%. E agora Álvaro tem 21. Ele tem um crescimento em relação, se eu for olhar para Rogério, em relação ao que Rogério tinha. O que mostra o que a Consulta mostrou também, que Álvaro Dias cresceu, se tornou pela Consulta um candidato melhor que Rogério, e aqui na SETA, Álvaro Dias também se mostra um candidato melhor do que Rogério Marinho, mais forte porque tem um percentual mais alto. E agora, diante dessa realidade, a gente olhou a questão de Álvaro. Eu quero agora olhar para a questão de Alisson Bezerra, né? Ele perde por 2 pontos, ele tem uma queda de 1,3 pontos na Consulta e ele tem uma queda de 2,3 pontos na SETA. As duas quedas estão dentro da margem de erro. E eu volto a dizer, para a análise de pesquisa, que aquelas variações que acontecem dentro da margem de erro indicam estabilidade. Mas, embora seja dentro de uma linha estável, mas é tendência de queda numa pesquisa, é tendência de queda noutra pesquisa. Pequenas. Aí, segundo João Maia, na análise que ele fez semana passada, o efeito daquela operação da Polícia Militar na casa de Alisson, com a operação de busca e apreensão realizada naquele período, o efeito junto às pesquisas tinha sido insignificante. De fato, o efeito aqui nessas duas pesquisas não são tão significantes, não são tão importantes, mas são dentro de uma estabilidade com curva de queda. Com curva de queda nas duas. Não chega a abalar.
Sua análise, meu Neto, caro Gessé Rebouças. mas assim, as pesquisas demonstram que Alisson está num platô há muito tempo. Não há sinal, Neto, de crescimento, que eu acho que é o grande lance aí, independentemente dessa oscilação de um para baixo, ou um e meio, dois para baixo, um para cima, ou dois para cima. O que indica aí de Alisson é que ele está num platô, está liderando as pesquisas de opinião, as pesquisas de intenção de voto, aliás, mas ele está, ele está estável há muito tempo, Neto. E aí ele tem que, do ponto de vista da estratégia política, ele tem que pensar alguma coisa para movimentar isso. Porque ele permanece nessa casa dos 30 e alguma coisa faz muito tempo, inclusive nas eleições aliás, nas intenções de votos coletadas no ano passado, era a mesma coisa. Quem oscilou aí foi Cadu e Álvaro, Rogério, etc. Alisson permaneceu ali mais ou menos na mesma toada. Então ele, na condição na condição de candidato, vai ter que fazer alguma coisa para movimentar esse cenário. Porque Álvaro cresceu nas pesquisas, Cadu permanece mais ou menos estabilizado, e a gente vai já tratar aqui estabilizado lá embaixo. A gente vai tratar da candidatura de Cadu e Alisson permaneceu estabilizado também. Nesse meio tempo aí, a candidatura que teve crescimento foi a candidatura da direita. Foi essa candidatura liderada aí por Rogério, Paulinho, Álvaro, Babá, a turma toda. Ela foi quem acendeu nas intenções de voto. Então, a estratégia de Alisson tem que passar por alguma alteração para que isso seja refletido também nas intenções de voto, porque ele está estabilizado há muito tempo. Até mesmo porque, meu caro Gessé Rebouças, que durante um bom tempo o argumento que se deu, tanto dentro do próprio grupo, os aliados de Alisson, quando se falava que o teto era baixo, olha, o teto de Alisson, ele lidera, mas lidera com teto baixo, ele lidera com mais ou menos um terço dos votos, tem 2 terços voando. Isso precisa ter uma atenção. E o argumento utilizado para justificar essa situação era que Alisson sequer havia se declarado candidato. Ah, mas o Alisson nunca nem disse que era candidato, enquanto os outros estão aí no cenário há muito tempo, Cadu está anunciado, o Rogério está fazendo campanha desde a campanha do ano passado, tal, tal e tal. E eu acho esse argumento extremamente falso, extremamente falso. Porque se tem uma coisa que o Rio Grande do Norte sabe, hein? É um argumento de torcida. Esse argumento não tem validade nenhuma, nem do ponto de vista lógico, porque até os estão balançando menino em rede de areia branca dizendo que Alisson é candidato faz muito tempo, né? Então não faz nem sentido. Não faz nem sentido isso, né? O senhor desligou a câmera aí, viu? Tá da cor do Botafogo, preto. Foi sem querer, rapaz. Pois é, mas eu vou continuar aqui, né, para o senhor se estabelecer aí, que é o seguinte, esse argumento de que Alisson não tinha declarado ainda que era candidato, que ainda faltava ainda um dizer oficial, eu acho que isso aí não é termômetro, não. Ele, para quem faz análise, acompanha aqui política, sabe muito bem que é preciso fazer uma certa alteração, uma correção de rota, porque o platô de Alisson está nesse patamar há muito tempo, mais ou menos segmentado em um terço do eleitorado potiguar. Isso ainda é pouco para a candidatura majoritária. E no universo, Neto, de polarização nacional, que pode ser importada com casca e tudo para o Rio Grande do Norte, esse é um fator para procurar fazer um plus na sua rota política. Porque eles, tanto o Cadu quanto o Álvaro, têm um trunfo aí, que ainda não está devidamente explorado, que é justamente essa polarização nacional que pode ser simplificadora do debate aqui no Rio Grande do Norte, apesar de que eu acho que isso empobreceria muito o Rio Grande do Norte, que precisa discutir questões sérias. Gessé, eu estava dizendo aqui que era um argumento muito frágil, né? Esse argumento aí de que, de fato, Alisson não tinha se lançado e tudo mais. Até mesmo porque todo mundo sabe, como você disse, toda criancinha pequena de colo sabia que Alisson era candidato ao governo do Estado. Então,
E eu acho até o seguinte: dos três, quem poderia ainda usar um pouquinho esse argumento seria o Álvaro Dias. Porque Álvaro foi aquele candidato meio de soslaio, ficou ali pelo canto, aí ia para o Senado. De fato, o Alisson é candidato a governador, ou Álvaro é candidato de fato a governo há um mês, há 2 meses atrás, menos de 2 meses, quando o Rogério renunciou, aí se soube que ele ia disputar o governo, porque na verdade ele era candidato ao Senado na combinação que tinha sido feita. Então, se alguém for usar esse argumento, Álvaro pode usar melhor do que os outros. Esse não é um argumento válido. O argumento que se tem que ter é que Alisson, ele vem numa linha meio reta de um terço do eleitorado, que já dura muitas pesquisas, que já vem há muitos meses, não cai, não sobe, fica ali. E aí, isso é um fator que merece preocupação para a Alisson, porque, Gessa Rebouças, a polarização, ela visa engolir a Alisson. A polarização, que essa briguinha aí que Álvaro Dias e Cadu Xavier estão ensaiando, essa briguinha tem um objetivo, é tirar Alisson de cena. E como ele não está com tanto destaque na cena, com esse teto baixo que ele permanece, ele é preciso buscar estratégias para mudar isso. Ele está dizendo que agora, quando ele renunciar à prefeitura, a partir de dia 30, e aí ele vai ter tempo para andar o estado, aí vai ser diferente, vai ter tempo para fazer campanha. Mas tem aquele outro, tudo bem, é um argumento válido, mas tem aquele outro argumento que já repetiu aqui várias vezes. E o produção de conteúdo, quando sair a prefeitura? Como é que vai produzir conteúdo? Quais conteúdos serão produzidos? Só produzir conteúdo de tapinha nas costas, abraçando o povo e comendo canjica, não é lá uma coisa que talvez possa ser um risco. Mas evidentemente que Alisson nem é menino, a equipe que está com Alisson também não é amadora, e eles vão saber encontrar os caminhos e fazer a leitura dos números, Gessé. Mas, bem, aqui, nessa questão das pesquisas, eu queria trazer um terceiro ponto que chama Cadu Xavier. Pré-candidato ao governo pelo Partido dos Trabalhadores, lançado por Fátima Bezerra há um ano atrás. E lá se vai um ano, e aí, quando eu trouxe aqueles números de Cadu, olha os números de Cadu na consulta. Tinha 6,4 em dezembro, tem 6,3 em março. Tinha 11,6 na seta em dezembro, 11, e tem 8,1 agora em março. Aí o que é que a gente vê? Cadu não saiu do canto. Esse percentual de 6, 7, 8, ele tinha em junho do ano passado. E a gente olhando ainda que nós tivemos nos últimos 2 meses reviravoltas significativas na campanha eleitoral do Rio Grande do Norte, quando o Rogério Marinho desistiu, Álvaro Dias, que era chamado time B, assumiu a candidatura, houve operação da Polícia Federal na residência de Alisson Bezerra, isso tem um prejuízo eleitoral. E com tudo isso acontecendo, o que aconteceu com o Cadu? Nada. Aí, meu caro Gessé, me vem aqui à mente para a gente meditar, porque o argumento sobre Cadu é que quando Cadu colar o nome dele em Lula e se tornar o Cadu de Lula, aí sim a coisa anda. Mas, meu amigo, faz um ano que estão tentando transformar Cadu no Cadu de Lula e Cadu não saiu do canto. Tá complicada a coisa para o PT e eu acho que num momento como esse, março, estamos há 2 semanas do prazo das filiações partidárias, das desincompatibilizações, Gessé, e Cadu com 6, é preocupante. Neto, acredito que tenha prejudicado muito a candidatura de Cadu esse patinar do governo, patinar do grupo situacionista. Isso prejudicou muito. Primeiro, Cadu passou 2 semanas imerso politicamente, porque Fátima estava dedicada ao mandato tampão, a eleição indireta, ela estava dedicada a isso. Então, Neto, eu acho que o revés de Walter foi um revés muito grande para o projeto do PT e esse segundo revés. Eu coloco isso na conta de um revés. Esse argumento com efeito retórico de que é um chamamento maior e tal, ok, é a alternativa retórica possível.
mas quem acompanha a política sabe que Fátima não vai ser candidata porque não reuniu as condições políticas para deixar o governo sem que o seu sucessor produzisse, Neto, uma hecatombe administrativa contra ela. Era esse o fato. O fato é esse aí. E Cadu, Neto, a candidatura de Cadu ficou... Qual o problema da candidatura de Cadu, Neto? Eu vou ter clareza aqui para o nosso ouvinte e o telespectador. O problema da candidatura de Cadu é que ela depende de outras pessoas. Esse é o problema. Cadu, ele vai precisar fazer uma transição para a luz própria. Porque ele é um camarada, Neto, que eu tenho respeito, porque é um técnico, é uma pessoa que agradável, mas ele ainda depende muito de Fátima, depende muito de Lula, eu acho, e é uma discussão que a gente tem, Neto, que é justamente essa, que ele vai ter que fazer cortar o cordão umbilical alguma hora. Porque se ele não fizer isso, qualquer espirro que Fátima der prejudica ele. Isso é ruim para ele. Você tem uma candidatura dependente da imagem de terceiro. É muito ruim para Cadu. Então, Cadu vai ter que fazer um esforço próprio de construir uma liderança política que ele ainda não tem. Depende totalmente de Fátima, politicamente, administrativamente, depende dele. Ninguém procura Cadu, né, para fechar aliança por conta de Cadu. Mas as pessoas procuram Álvaro, procuram Alisson, para fechar por conta de um e de outro. É bem verdade que existe um grupo, pode procurar através de Paulinho, pode procurar através de Rogério, mas ninguém nega a liderança, tanto uma liderança política, uma legitimidade política, tanto de Alisson quanto de Álvaro. Cadu, na minha avaliação, tem que construir isso. Até que isso aconteça, Neto, o projeto dele vai oscilar. O nome de Lula vindo aqui, eu acho isso uma impertinência, esse negócio de Cadu de Lula, eu acho isso uma impertinência. Sabe? Mas tudo bem, cola. Eu tenho um perfil diferente, mas a vinda de Lula para cá, eu acho que Lula pode dar uma mexida no cenário eleitoral do Rio Grande do Norte, porque é essa grande expressão política do nosso país. Ele e Bolsonaro são as duas grandes lideranças políticas, mas Cadu precisa, né, de investir na legitimidade própria, na luz própria e deixar um pouco Fátima, não é deixar um pouco Fátima, Fátima, o projeto Fátima ser um cabo eleitoral dele e não ser a pessoa que tem a procuração de Fátima para ser candidato. Isso é que é ruim para ele. Já você dizendo isso, eu me lembro de uma conversa que eu tive com o Cadu o ano passado. Não me lembro exatamente o mês agora que a gente teve uma conversa. Ele veio a Mossoró, me convidou para ter uma conversa. E, inclusive, quando estava com a governadora Fátima Bezerra presente na conversa, eu disse a Cadu, ele pediu para eu fazer uma análise da conjuntura política toda. Eu disse, Cadu, é o seguinte, eu estou percebendo as suas ações, estou fazendo uma leitura, estão comentado sobre isso, as suas ações. Aí o que é que eu estou vendo? Eu estou vendo que você está muito preocupado em fazer a defesa do governo, porque você vê, a sua pré-candidatura nasceu com esse perfil, é aquele que tem condições de fazer a defesa do governo, no momento em que o governo estava sendo muito atacado. Então, o Cadu tinha essa missão de fazer essa defesa do governo. Eu disse, só que ao assumir a defesa do governo e priorizar esse discurso, você continua sendo um quadro de branco. É como aquele quadro que está na parede e o pintor vai desenhar. E enquanto ele não desenhar, a gente não sabe o que está naquele quadro. Eu olho para aquele quadro, ele permanece em branco. Eu não sei quem é Cadu, eu não sei o que Cadu pensa, eu não sei o jeito de Cadu. Eu não consigo ter uma intimidade com o jeito de Cadu, identidade com o jeito de Cadu. É um quadro em branco. E você precisa começar a preencher esse quadro com o retrato de Cadu. Porque senão, depois as pessoas vão olhar e só vão ver Fátima no seu quadro em branco. E você precisa trabalhar isso. Foi uma espécie de... ponderando o que eu achava. Ele pediu uma opinião e eu dei essa opinião a ele. Mas eu entendo que o quadro continua meio em branco. Apesar do esforço dele. Nesses meses todos, eu percebo que Cadu adotou algumas estratégias nas redes sociais, no marketing. De certa forma, algumas estratégias foram adotadas visando apresentar, mostrar Cadu mais presente e as pessoas passarem a ter uma convivência com a imagem e com o pensamento dele. Mas o quadro permanece meio em branco. Agora, um outro fator... E a dúvida, Gessé, a dúvida que se tem agora, meu ouvinte que está sintonizado na Rádio Difusora, está sintonizado na FM Costa Branca.
A dúvida que eu tenho agora é quando isso vai acontecer, a expectativa de que Lula possa ser a grande muleta para Cadu do ponto de vista eleitoral. Quando é que isso vai acontecer? Vai ser na campanha? Porque havia uma perspectiva que, na medida em que Cadu fosse ficando conhecido, há um ano atrás, havia uma expectativa, na medida em que Cadu vai ficando conhecido, ele vai crescer, porque vão entender o vínculo dele com Lula. E lá se vai um ano e Cadu está no mesmo canto. Então não é que tenha má vontade nessa análise que eu estou fazendo. É a realidade. Precisa ter cabeça fria para entender a realidade. Um ano depois, até agora, nada disso avançou. E isso vai frustrando expectativas do militante da esquerda, do petista, da turma de centro que simpatiza, entendeu? Vai frustrando expectativas. Porque ocorreu um monte de reviravoltas na política de janeiro para cá e Cadu regrediu, perdeu 3 pontos na pesquisa SETA. É bem verdade que ao revés do governo, uma avaliação da gestão estadual e uma queda no governo federal, o governo Lula, nesse momento, em termos de opinião pública, enfrenta dificuldades, isso pode estar também trazendo um certo desânimo no ponto de vista do Estado, mas tudo isso tem que ser analisado. Para mim, Cadu ainda continua sendo um quadro um pouco em branco. O eleitor não sabe o que é Cadu, não sabe a história de Cadu, não sabe o que Cadu pensa bem e não sabe como criar um parâmetro de identidade com ele. Na minha percepção, isso vem da razão pela qual Cadu foi colocado no projeto político. Defender o governo. A razão que levou Cadu a ser o pré-candidato ao governo do Estado pelo PT foi essa, Neto. Não tem outra. A despeito das qualidades dele. Eu já disse aqui. Cadu é um cara muito técnico, você consegue debater. Eu gosto disso num candidato. Eu gosto de candidato de perfis técnicos. Eu não sou maioria nisso não, viu, Neto? Eu geralmente perco nessas aí. Eu gosto de candidatos que discutem coisas do ponto de vista técnico, economia, lei orçamentária. Eu gosto disso num candidato. Quando o candidato debate isso para mim, eu já coloco ele numa prateleira diferente. Política industrial, enfim. Eu coloco ele numa prateleira diferente. Mas a razão pela qual Cadu foi colocado na disputa foi essa. Aí, Neto, se os motivos determinam as coisas. Se o motivo que levou Cadu a estar ocupando o espaço que está foi esse, como é que você vai desnaturar isso e transformar ele num candidato com a legitimidade, um brilho próprio? Você tem que mudar a rota, e aí é a dificuldade que eu acho que o governo está tendo em criar essa identidade. É bem verdade que nas últimas, eu estava até olhando o perfil de Cadu aqui, nos últimos dias, Neto, ele fez esse esforço aqui, visitou uma cidade sozinho, etc. Aqui visitou, por exemplo, estava aqui em Currais Novos, aqui, eu vi que ele esteve no município lá de Currais Novos, lá de Odon Júnior, etc. Mas ainda é uma coisa muito iniciante ainda, não há uma diretriz. Eu acho que a candidatura de Cadu vai começar efetivamente agora, depois que Fátima renunciou à renúncia. Cadu começa a sua candidatura agora, com a dedicação de Fátima, mas eu volto a dizer aqui, ele vai ter que ter o cuidado para que ele não dependa de Fátima. Ele vai ter que ter esse cuidado. Como é que ele vai fazer isso, Neto? Eu não sei. Até mesmo porque ele tem que se afastar agora, né? Ele tem que se afastar agora. No início de abril ele tem que sair do cargo de secretário e ter essa liberdade maior, porque ele não pode ficar no cargo indo disputar a eleição do governo. Então vai haver o afastamento de Cadu, Fátima vai permanecer governador e vamos ver o que é que muda. Mas alguma coisa não está dando certo. Não está dando certo. A performance de Cadu nessas duas pesquisas mostram que as coisas não estão funcionando, porque ele está há um ano como pré-candidato e não conseguiu, anda longe ainda de ultrapassar os 2 dígitos, de chegar aos 2 dígitos, nas pesquisas. Meu caro Gessé, já são 18 horas e 46 minutos dessa sexta-feira. Eu anotei alguns assuntos que nem estão na pauta, Gessé, mas eu peguei ali, estava no computador pesquisando as notícias de última hora. Aí vamos dar uma pincelada aqui. Eu vou dizer primeiro. Walter Alves disse que não vai renunciar. Aí eu fiquei pensando, Walter Alves disse que vai renunciar o quê?
E ele Neto, é renunciar aqui. interessante, porque eu Não tem coloquei que como renunciar tema para nada. debater isso. Hã? Eu tinha colocado mentalmente esse tema para debater. Porque, Neto, Walter gerou um Alves não vai problema. renunciar, Gessé. Ele vai garantir o salário, só isso. Porque, na verdade, vice-governador não é cargo. Vice-governador é uma função de substituição. Ele, de fato, só estaria impedido de substituir. Mas se ele não renuncia, ele garante 6 meses de salário. Ele fica com salário até. E ele não tem obrigação de renunciar, não. Ele tem obrigação nenhuma disso. O vice não é cargo. Acontece. Agora, ele tem um gabinete montado, tem servidores lá e tudo mais. Mas acontece que, para efeito da justiça eleitoral, somente e se ele for chamado a assumir por algum motivo, aí sim traria alguma consequência para ele. Se ele assumisse, se tornaria inelegível. Mas na condição de vice-governador, que é um substituto eventual, não traz nenhum risco à sua elegibilidade agora nessa campanha. E com isso, se ele renunciasse, ele deixava o salário, né? Mas permanecendo, finalzinho do mês está na conta, né? Neto, deixa eu tecer aqui alguns comentários sobre isso, porque eu estava refletindo já sobre comentar alguma coisa nesse sentido, e vamos ter clareza aqui. O nosso programa é Política Sem Filtro e a gente vai ter a clareza aqui para o ouvinte telespectador, respeitando, obviamente, as figuras políticas. Nós temos esse compromisso aqui, mas quando é preciso fazer uma crítica institucional, a gente faz. Olha, Walter anunciou que não assumiria o governo porque o governo passaria por um hecatombe fiscal sem precedentes. De salário atrasado, a não pagamento de fornecedor. Aliás, é a tônica do que acontece. O governo do Estado não paga fornecedor. Isso aí não tem novidade nenhuma. Mas atraso salarial seria novidade. E foi ventilada essa possibilidade. Por isso ele não queria assumir. Também reajuste de servidores públicos, etc. O discurso, a fumaça fiscal criada era o seguinte: o governo não vai ter dinheiro para nada nos próximos meses e eu não vou enlamear minha história política, isso era o que corria nos bastidores, porque o governo vai me colocar numa sinuca de bico. Era essa a informação, né? Eu não sei se o senhor eu não sei se a informação que o senhor tinha era outra, mas era essa aí. A razão foi essa. E aí, Neto, a partir do momento que a governadora anunciou que permaneceria no governo, eu acho que seria... Eu sei que moral e política não se correlacionam, viu? Maquiavel separou a moral da política faz centenas de anos. Mas algum grau de moralidade é bom nas coisas ainda. Então, eu acho que seria de bom tom para Walter renunciar ao mandato. Porque se ele disse que não assumiria o governo do Estado porque não queria enlamear a sua história, o fato da governadora não renunciar deveria, para ele, não mudar nada. Ele deveria agir como o planejado e renunciar ao mandato dele. Deveria fazer isso. Para dar, Neto, aí sim um recado. E, com esse gesto, ele daria um recado. Que o projeto dele era efetivamente aquele. E não dar um bypass. Porém, ele vai permanecer no governo e isso gera um conjunto de questionamentos. Entre eles, se ele não assumiria, de fato, se fato não fosse renunciar. Que era a minha tese. Que ele iria ficar no governo. A partir daí, Neto, tá um problema moral para Walter, um problema moral, a história política dele, que ele tem que, pelo menos, dar uma satisfação à população, porque o juiz está chegando para julgar daqui a poucos meses. Porque, Gessé, muito bem dito aí por você, porque é o seguinte, se a intenção é eu não assumirei, então significa que ele permanece no cargo unicamente vinculado politicamente ao cargo, unicamente pela questão salarial, de receber o salário no final do mês. Não vejo outro motivo de ele estar aí. Porque Fátima tem um governo que ele discorda, porque não topa assumir porque o Estado estava quebrado, e ele também, em hipótese nenhuma, assumirá. É um vice que não tem condições de assumir porque ele é pré-candidato a deputado estadual. Por que então permanecer vice-governador? Não seria muito mais coerente assinar a renúncia e dizer eu estou fora, não quero nenhum vínculo, nem como substituto eventual da governadora? A piada que Walter disse hoje é que, pelo que ele sabe, a governadora não pode demitir ele.
Então nós estamos falando só da relação do trabalho, do salário. Bom, vamos lá, outro assunto, Gessé. O deputado estadual Vivaldo Costa foi internado agora à tarde na UTI de um hospital em Natal. Foi detectado com pneumonia e para monitoramento do quadro, os médicos acharam melhor interná-lo na UTI. Então ele está sob cuidados médicos, sendo monitorado, mas Vivaldo é um deputado idoso, não sei, mas acho que tem mais em torno de uns 84 anos, 85, não sei bem. Não digo com certeza, mas é bem mais de 80. E Vivaldo, então, está na UTI com esse quadro de pneumonia. Neto, só uma apuração. Tem uma apuraçãozinha aqui. Ontem nós veiculamos aqui a informação de que o Republicanos poderia estar furando ali a chapa do PL, buscando os filés mignons do PL. Eu conversei hoje com o nosso amigo Juninho Alves, Juninho, ou como ele gosta de ser chamado, Juninho Saia Rodada. Eu perguntei a ele, Neto, se ele tinha sido sondado nessa questão do Republicanos. Ele disse que não tinha sido sondado e que amanhã, inclusive amanhã deixa eu ver o horário aqui, às 15 horas, estará sendo lançada oficialmente a chapa do PL aqui no Rio Grande do Norte. E inclusive a chapa, inclusive a nominata proporcional, e Juninho Saia Rodada estará figurando aí como pré-candidato a deputado federal pelo Partido Liberal, Neto. Olha, o Juninho está bem cotado, viu? Lá em Natal, nas bolsas de apostas, tem muita gente dizendo que Juninho é um fortíssimo concorrente a ficar com uma das vagas, que ele só não teria mais votos do que Nina Souza, mas diante dos outros ele vai disparar. Então, Juninho está bem cotado, isso é motivo de uma campanha bem organizada, ele tem andado no estado, sempre a gente tem acompanhado essas notícias dele, e me parece que ele vem fazendo o dever de casa bem direitinho. A campanha não começou, mas ele vem trabalhando. Gessé, outra notícia aqui, sim. Amanhã, né, tem esse evento do PL e hoje houve uma bola fora do meu amigo Álvaro Dias. Uma tremenda bola fora. O que foi? Álvaro Dias publicou pela manhã uma arte convocando o povo para o evento de amanhã em Natal, dia 21, lá no Boulevard, no Espaço Boulevard em Natal, com a presença de Flávio Bolsonaro, e fez essa arte, publicou nas suas redes sociais. Álvaro tem milhares de seguidores, nesse momento como pré-candidato, é uma pessoa com bastante visada. E nessa arte tinha Álvaro na frente, aí você tinha Rogério Marinho, aí você tinha Stevenson, você tinha Babá, você tinha até Valdemar e Flávio Bolsonaro na arte. E de todo mundo, só quem não estava lá é o Coronel Hélio. Aí sumiram com o Coronel Hélio na arte. Isso bombou nas redes sociais rapidamente, todo mundo detectou a falha. Ora, tinha Valdemar na foto, na montagem que foi feita com as fotos. Você chegou a ver, né, Gessé? Olha, aí tinha Valdemar Costa Neto, o nosso amigo Valdemar, presidente nacional do PL, Flávio Bolsonaro justifica, Álvaro, Babá, justifica, Stevenson e Rogério justifica. Mas cadê o Coronel Hélio, candidato ao Senado, que será anunciado amanhã, confirmadíssimo amanhã, quer dizer, ele é a estrela do show. Não tinha. Aí houve uma enorme repercussão, sumiram com o Coronel Hélio, será que deram uma rasteira no Coronel Hélio? E as redes sociais bombaram. E agora à tarde, para aliviar a barra, Álvaro Dias publicou um novo convite com a nova foto. Agora, ele, Babá, Stevenson e Coronel Hélio, todos juntos, os quatro, só com os quatro, viu? E para calar a zoada que aconteceu de última hora, porque esqueceram o Coronel Hélio, rapaz. O Coronel Hélio deve ter ficado muito chateado. O Coronel Hélio é bem divertido nas redes sociais, viu, Neto? É engraçado porque, mais ou menos na hora dessa gafe aí do Álvaro Dias, eu acho que ele não estava na foto, né? Porque ele publicou uma arte, ele em cima de um foguete, porque ele não apareceu, não figurou nas pesquisas com 12, alguma coisa. Aí ele fez uma artezinha em cima de um foguete. E aí eu acho que foi por função disso que ele não apareceu aí na foto de Álvaro. Aquele de Elon Musk, aquele que dá ré. Era o foguete de Elon Musk, rapaz.
Esses foguetes que vai e volta. O foguete de Elon Musk, Neto, ele mas vai e para a gente volta. finalizar aí, temos 4 minutos. Eu queria. Está na pauta e a gente não tratou, que é o fenômeno E, Fátima e a saída dela. sim, a Isso aí pesquisa do Senado. A pesquisa do Senado, olha, eu nem comentei muito, Gessé, sobre a pesquisa do Senado, porque, de fato, tanto no cenário da seta como no cenário da consulte, é uma fotografia fora da realidade. Porque todas elas foram feitas como se Fátima ainda fosse candidata ao Senado e Fátima não é mais, é Samanda. Então, não é por culpa dos institutos, porque quando eles registraram as pesquisas, no momento que você registra, você tem que apresentar o questionário, anexar o questionário, então a realidade mudou, os institutos não puderam mais recuar disso. Mas fica, de certa forma, um cenário capenga. Capenga. E as duas pesquisas mostraram Stives liderando com muita folga, tanto na seta como na consulta, confirmando tudo do ano passado. Não mudou nada, Stives tem lá uma liderança folgada. Ele tem um potencial de voto que, somando Stives, Zenaide e Fátima juntos, é que conseguem empatar com ele. Precisa ser as duas juntas. E nas duas pesquisas, a seta traz Zenaide na frente e a consulta traz Fátima na frente, certo? O que a gente vai criar agora expectativa, já é a próxima, é o que vem pela frente com essa mudança de saída de Fátima e entrada de Samanda para saber o peso de Samanda e como é que fica Zenaide. eu diria que, como isso é uma reorganização do projeto político do PT, é a ver, Neto. Mas, assim, para a doutora Zenaide, isso foi uma notícia muito positiva, a saída de Fátima. E eu tenho para mim que a envergadura política de Samanda não conseguirá ofuscar a doutora Zenaide. Fátima era uma candidata mais competitiva nesse aspecto aí, muito mais competitiva, não tem nem comparação. E para a doutora Zenaide é um fenômeno, é uma coisa muito positiva. Acho que o nome de Tabata teria, nós já temos essa opinião, mas está resolvido, o nome de Tabata teria mais visibilidade eleitoral. O nome de Samanda, eu acho que não tem essa visibilidade toda, mas ela resolve um problema de Fátima e resolve também um problema de Samanda, Neto. Porque ali Porque, naquela chapa dela, pois não. porque eu acho também que a escolha de Fátima por Samanda e do grupo lá, ele tem a ver com as questões internas do PT também. Porque eu acho que com a saída de Fátima, o que Fátima, em parte do PT, está olhando, já é a sucessão dentro do próprio PT. Entendeu? Futuro, a nova turma, quem vai assumir o PT? Fátima já tem 70 anos, agora vai terminar o mandato, vai ficar sem mandato. Quem é que vem pela frente? Então, acho que também isso teve envolvido nessas escolhas, né? Samanda é muito ligada a Fátima, é uma continuidade de Fátima. E Fátima, ao escolher, ela deve estar pensando nisso. Agora, qual o peso dela? Eu penso que nem você, já dissemos aqui. Ela deve vir abaixo do que Fátima tinha, vamos ver o quanto, e acho que Zenaide vai abrir uma folga nas próximas pesquisas. Mas, evidentemente, que nós ainda estamos há mais de 6 meses da eleição e tem muita coisa para acontecer. Já são 19 horas, meu caro Gessé, eu quero me despedir, desejar a todos que tenham um excelente final de semana, muita paz, muita saúde, muito obrigado pela audiência e até a próxima, se Deus quiser. Neto, pois é, Neto, estamos finalizando aí a segunda semana do programa. Eu quero agradecer, Neto, ontem eu tive um comentário de uma pessoa lá de Areia Branca, chamada Tiago, foi procurador lá em Areia Branca, um camarada, uma opinião muito qualificada lá de Areia Branca, ele disse que acompanhava o nosso programa e parabenizou a gente pelo programa, disse que escutava, um programa com equilíbrio, depois eu até vou disponibilizar aqui, mas eu quero agradecer, Tiago, você aí pelo feedback, fique sempre que você quiser, pode encaminhar os seus áudios aí, seus posicionamentos, a gente repercute, esse é um espaço, como eu disse a você lá no Messenger, é um espaço coletivo, é um espaço construído com todo mundo. Aqui não tem dono da verdade. Mas, Neto, deixa eu mandar aqui, para finalizar, e eu desejar um ótimo final de semana. O senhor assistiu o jogo ontem do Flamengo, não? Não, não, nem soube. Tá bom, foi 3-0. Deixa eu dizer ao senhor, foi 3-0, viu? Só para dizer ao Contra senhor, o senhor quem? que gosta muito Contra do Flamengo, quem? é um grande time. É, Um grande time. nem soube, tive nem notícia desse jogo.
Muito bem, José Rebouças. Pois é, Neto, deixa eu agradecer aqui o nosso ouvinte e telespectador. Um abraço a todo mundo e até segunda-feira. Bom final de semana a todos. 24 novos ônibus escolares. Evento marca início do novo